aceitando um pouco. Bom, então vamos retomar, né? Então, eu gosto de uma saudação que um astrólogo muito simpático usa, o Educonte, então eu vou usar essa saudação para vocês, né? Então, alô, terráqueos, bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria enorme estar aqui. Muitas de vocês já me conhecem, quem não me conhece, meu nome é Célia. Há algum tempo já, há uns 2 anos e meio, eu estou na área holística, né? Eu trabalho com terapia Theta Healing, numerologia cabalística, mas sempre fui uma amante da ufologia, né? Pelo menos há uns 20 anos, eu sou uma curiosa, digamos assim, curiosa nata da ufologia, né? E muitos aqui não sei se estavam presentes, né? Acho que muitos não, mas tem um porquê da gente estar aqui, né? Eu deixei a dúvida, né, para algumas pessoas do que aconteceu. Então, antes de eu começar minha aula aqui, nosso encontro, né, nosso bate-papo, eu quero dividir com vocês uma experiência que eu tive no ano de 2005, onde eu fui, assim, seguida por um OVNI, seguida literalmente. Acho que a minha irmã está aqui, ela é testemunha, e a minha amiga Amanda, acredito que esteja aí também, são as 2 testemunhas oculares que estavam comigo no dia e presenciaram o fato, né? O ano era 2005, então não tinha os celulares, os smartphones que a gente tem hoje, né? Que dava para filmar tudo. Era aqueles Nokia, tijolo, né? Então não tinha como a gente tirar foto, muito menos filmar. E eu moro em Pindamonhangaba, né? Acho que muitas pessoas conhecem aqui no interior de São Paulo. E a minha irmã estava na cidade ao lado, Taubaté, fazendo uma feira, né? Apresentando numa feira no shopping. E ela pediu para ir buscá-la e eu fui. E aqui a gente tem duas opções, né, de estrada, né? Tem a Via Dutra, famosa Via Dutra, e tem a estrada por dentro, né? Que é a estrada Pinda-Taubaté. E eu escolhi pela essa estrada, porque eu estava recém-habilitada, tinha receio de ir pela Dutra, fui eu pela essa estrada, onde tem os presídios, é uma estrada, assim, bem rural. E era por volta de 7, 8 da noite, e assim que eu saí do último bairro de Pinda, que eu entrei nessa área rural, estava uma noite nublada, com o céu assim alaranjado, não sei se vocês já visualizaram o céu assim em alguma situação. O céu estava nublado, alaranjado, eis que eu fiz uma curva, tinha um descampado enorme e eu vi uma luz com esferas que abriam e fechavam no céu. Era bem grande, tá, gente? E chamou atenção, né? Naquele descampado, abrindo e fechando. Aí eu falei para minha amiga, Amanda, você está vendo aquilo? O que é aquilo? E a gente tentou questionar, né? O que seria aquilo, né? Se era um canhão de luz, estava começando as festas com aqueles canhão que, né, mostravam onde era a festa, só que não tinha um fecho de luz que vinha do solo, né? Era no céu, várias bolas que abriam e fechavam. E eu dirigindo e olhando aquilo. Eu eufórica, tá, gente? A minha amiga já com medo. Eu eufórica, eu falei, nossa, o que será isso, né? E fui. Ao entrar na cidade de Taubaté, o que aconteceu? A gente perdeu de vista, né? Que a gente estava dirigindo, entrei na cidade, a iluminação e tudo mais, até que a gente parou no shopping, no estacionamento. Na hora que eu parei o carro, desliguei, puxei o freio de mão, a minha amiga falou assim, se essa luz estiver aí, eu não vou sair do carro. Saí do carro, eis que, para minha surpresa, a luz parou em cima do meu carro, abrindo e fechando. Eu ainda brinquei, eu estava muito calma e eufórica ao mesmo tempo. Eu falei, então você vai ficar no carro, porque a luz está aqui em cima. E aí fomos para o shopping, eufórica as duas, né? E falei para minha irmã, falei, olha, tem uma luz lá fora. E eu percebi que as pessoas no estacionamento começaram a olhar e falar, nossa, realmente, tem uma luz ali, né? O que será aquilo? Então, não era só eu e nem minha amiga que estava vendo, né? Tinha mais pessoas visualizando. Quando eu falei isso para minha irmã, a minha irmã brincou comigo, falou, você bebeu? Né? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa não tem muito tato com ufologia, né? Você bebeu, o que é isso? Até parece. Eu falei, sai 5 minutos daí e vamos lá ver.
Quando ela saiu no estacionamento, já olhou para o céu e viu, aí ela acreditou e falou, não vou embora com você não. Falei, vai. Só que aí, né, ela estava fazendo uma exposição lá no shopping, ainda tinha 1 hora ainda dentro aí para terminar e a gente ir embora. Aí eu fui, andei, tomei lanche lá, tal, deu a hora dela ir embora, por volta de umas 10 da noite. A luz lá, firme e forte em cima do meu carro, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Eis que fomos embora para Pinda, só que aí eu tinha 2 pessoas no carro, né? A minha irmã foi olhando numa janela e a minha amiga Amanda foi olhando na outra janela, olhando, né? E a luz realmente estava seguindo o carro. E foi seguindo o carro, até que no local onde ela apareceu, eis que ela desapareceu, misteriosamente, né? Isso no ano de 2005. Passado uns anos, em 2009, 2010, estava eu com uma outra amiga minha, Daniela, ela me dando uma carona, deixando eu na porta de casa, saí, eis que a luz na porta da minha casa. De novo, né? 5 anos depois, chamei minha irmã novamente. Eu falei, lembra dessa luz? A minha irmã ficou morrendo de medo aí nessa ocasião. Ela falou, o negócio é com você e estão querendo te abduzir. Vamos embora para dentro. Tá doido? Então, eu peguei e eu fiquei muito eufórica, né? Muito eufórica. Então, a partir dali, essas curiosidades sobre ufologia, sobre OVNI, sobre tudo que diz respeito à vida fora da Terra, tornou, assim, o tema que mais me atrai desde então, né? E aí, para materializar um pouco isso, porque eu falando fica meio vago, eu procurei, eu sigo tudo que vocês podem imaginar de ufologia, eu sigo, tá? As hashtags tudo, UFO, disco voador, né? E eu achei uma imagem muito parecida com a luz que me seguiu, e eu vou colocar aqui para vocês terem uma noção, tá? Do que é essa luz. Então, vamos ver.不知道呀，太神奇了。不知道呀，还有个东西。啊？啥玩意儿？不知道。你看那个方向还有个有点像彗星一样的东西。Tem mais um que eu quero mostrar para vocês. Só um minuto. Se impressionem, tá, gente? Porque tudo é música, né? Terror, se você assistir no volume mudo, ninguém fica com medo. Então, não se impressionem, tá? Então, o primeiro vídeo vocês viram que abria e fechava, mas o segundo tinha as esferas. Então, imagina esse segundo vídeo com a esfera abrindo e fechando. Foi isso que me perseguiu aí por 2 vezes, ansiosa para acontecer a terceira, né? E aí começa, né? Essa nossa jornada aí curiosa ao mundo, ao desconhecido, né? A vida fora da Terra. Não sei se vocês assistiram o vídeo que eu publiquei lá no nosso grupo, né? O ufólogo Gervard, né? Demar Gervard, ele é um dos ufólogos mais renomados e respeitados do Brasil, e ele deu uma, digamos assim, brilhante reflexão sobre as galáxias que existem, e se a gente for considerar que cada uma tem vida, a gente está aí falando em torno de 2 bilhões de planetas que podem ter vida, né? Então, quando alguém chega para mim e fala que não acredita que tem vida fora da Terra, é algo muito questionável, né? Mas a vida é assim, historicamente falando, né? Se a gente for analisar os fatos históricos,
Eu vou citar um fato só, Cristóvão Colombo dizia que tinha as Índias, lembra? Ah, do outro lado tem terra, gente. Não, você é louco. Até que ele pegou o navio, né, e descobriu que tinha mesmo, né? que a terra era redonda, né? Que tinha outra civilização do outro lado. Então, com o tempo, as pessoas vão se acostumando com as verdades, né? Trago para vocês aqui agora um compilado que eu fiz. A gente vai ver um pouquinho sobre ufologia, para depois falar também do campo da espiritualidade. Tá? Eu juntei um pouco da ufologia com a espiritualidade, porque eu acho que são dois temas que se complementam, que estão juntos, né? E alegar que aqui eu não tenho certeza de nada, tá? Só fortes convicções. No campo da ufologia, a gente não tem certezas, a gente tem evidências, fortes evidências, tá? E antes de eu começar, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se tá tudo certo, estão me ouvindo, estão me vendo direitinho. Maravilha. Então, vou iniciar aqui. Gente, eu morro de medo de verdade, assim, só para constar, tá? Tá abrindo, tá, gente? A tecnologia de ET também, gente. Aí a Tainá me colocou aqui no... Põe o pequenininho aqui para não atrapalhar. Então, vamos começar. Eu tirei essa foto para mim, ela identifica muito a questão da ufologia com a espiritualidade, né? É bom a gente começar falando que, assim como a raça humana, né? As raças extraterrestres, a gente tem raças que são do bem e raças que não são tão do bem, não são tão bem intencionadas, né? Mas eu acredito que a maioria que está tentando entrar em contato com a gente na atualidade, elas estão querendo auxiliar a nossa evolução, o nosso despertar, a questão da gente se transformar numa nova terra, né? E vamos começar com o que é ufologia. A ufologia, ela é uma palavra que, na verdade, vem do sigla UF, em inglês. Eli e minhas amigas que moram fora não vão debochar do meu inglês, tá? Mas vou tentar falar aqui. Não vou nem... UFO, né? Que é OVNI em português. Né? ET, gente, ET, pronto. A ufologia defende que são provenientes, em muitos casos, de outros planetas. Por conseguinte, os ufólogos afirmam que existe vida extraterrestre. Para apoiar essas afirmações, existem vídeos, fotografias, testemunhas que diz respeito à postura. Então, você pode ver, né, se vocês forem analisar, toda vez que tem um estudo sobre ufologia, muitos deles são até escondidos de nós, né? Agora, aqui no Brasil, tem, né, uma biblioteca nos sites do governo que a gente pode acessar esses processos, mas até então eram todos proibidos, né? Ninguém podia ter acesso. Então, hoje tem bastante acesso a qualquer tipo de documento, né? Mas alguns ainda escondidos, certo? Mas a ufologia, ela trata justamente dessa pesquisa, é uma ciência que estuda esses OVNIs, né? Objetos voadores não identificados, todo e qualquer resquício que tenha ali de vida, né? De vida principalmente extraterrena. E aí a gente comemora o dia 24 de junho, né, a data que se comemora o Dia da Ufologia, que começou em 1947. Vocês ouviram falar em agroglifos? Acho que faz um mês ou dois, teve um agroglifo famoso em Santa Catarina, né? O que são esses agroglifos, né? São esses círculos ou figuras geométricas que aparecem nas plantações, né? Que são normalmente de tamanhos
bem grandes, né, consideráveis, achata a vegetação, normalmente aparece em capim, em cereal, né, em cana, dependendo das culturas que são grandes, né, que tem um tamanho grande, que quando pousa a nave, na verdade, o que acontece aí? Pousa uma nave, fica a forma, e aí como é que os ufólogos sabem se é um agroglifo ou não? Né? Acho que essa é a dúvida, porque muitos agroglifos são forjados, né? É o homem que vai lá e começa a arrastar o pé e forma. Acontece. Mas como que o ufólogo ele sabe que um agroglifo ele é original, ele é realmente de uma nave, de um extraterrestre? Porque normalmente aonde tem esse desenho, esse campo, fica com alto magnetismo. Tanto que pessoas que possuem marca-passo, né, não podem chegar perto, que tem perigo até de parar esse marca-passo. E eles fazem os testes, e esse magnetismo ele fica até por um bom tempo, meses ali, né? E a vegetação é uma radiação. É uma radiação, não cresce vegetação. Tanto que no de Santa Catarina ele fez a colheita, e após a colheita ficou a marca ainda no solo, né, do agroglifo. Então, esse que eu tirei foi um dos que aconteceram lá em Santa Catarina, tá? Mas se vocês tiverem curiosidade de pesquisar, aqui no Brasil e fora do Brasil também, é bem constante o aparecimento dos agroglifos. Vocês podem perceber que o negócio está no sul, hein? Desative Pessoal do sul. seu telefone, seu microfone. Está desativado. Você está doido. Aqui, gente, é uma foto, eu acho que é uma das fotos mais lindas que eu já vi de aparecimento de OVNI, né? Os objetos voadores não identificados. Essa foto foi tirada em Kiev, na Ucrânia, no ano de 2020, que tiraram essa foto de vários OVNIs com feixes de luz. Vocês percebem a coincidência do céu nublado? Eu acho que isso é uma característica, né? O céu sempre nublado, para camuflar, né, a nave, né, o veículo aéreo que eles encontram. Então, o objeto voador identificado, eles podem ter várias formas, né? Tem os cilíndricos, tem os de nave espacial que a gente já conhece, que são circulares, são ovais, né? Então, tem de várias formas geométricas, mas a que mais aparece, que mais tem avistamento, são as famosas naves que a gente vê em desenho mesmo, né? O oval com um círculo em cima. Igual a nave da Xuxa, gente. Igual a nave da Xuxa. A Xuxa descia, a Xuxa era visionária. Vou até mostrar a nave da Xuxa aqui. Tipo, isso, essa aqui é um bom exemplo, né? De uma nave famosa aí. E aí a gente entra na tipologia extraterrestre. Quantas raças de ETs que existem, né? Essa foto é de um ET da raça Grey. Os Greys são as raças, é a raça que mais tem incidência de avistamento aqui no planeta Terra, tá? Mais de 80% das pessoas que falaram que tiveram contato com extraterrestre foi pela raça Grey. Só que tem um ufólogo, eu adoro esse ufólogo, que é o Tiago Tiquete. Ele é diretor da revista UFO, ele lançou um livro que fala guia da tipologia extraterrestre, né? E ele colocou uma pesquisa onde foi catalogado 72 variantes de 14 tipos de raça, né? Então, a gente tem aqui humanoide, animal, robótico, exótico. Então, tem de todos os tipos. Como que ele fez essa pesquisa? Tudo por testemunha, por vídeos, por relatos, né? Às vezes a pessoa... Não entendi. Tiago Tiquete? Não, Tiago Tiquete, o nome dele. Tá? Até eu publiquei um vídeo dele hoje no meu story, dos tipos de naves extraterrestres. Então, se vocês quiserem seguir, o Tiago é um ufólogo muito sério, muito centrado no que ele faz. E eu confio muito nas pesquisas que ele coloca aí, fora que é da revista UFO, que é a revista, eu acho que tem maior alcance aí no Brasil sobre pesquisa ufológica. Então, 72 variantes. Isso a gente está falando dentro da ufologia, tá, gente? Dentro da ufologia,
falando de pessoas que normalmente são céticas, não acreditam muito na parte espiritual. Então, vocês vão perceber que aqui tem, né, por exemplo, pequeno Grey, pequeno não Grey, porque o Grey, ele tem o pequenininho, tem o Grey que é gigante, tem os animais, por exemplo, os reptilianos, os anfíbios, né, os aviários, insectoide, mamífero peludo. Então, às vezes a gente acha que a gente está se deparando com um animal e às vezes não é animal, às vezes é um extraterrestre, né? Os robóticos, os exóticos, acho que os exóticos, por exemplo, o ET de Varginha, ele está nessa definição dos exóticos, né? Porque ele era considerado marrom, de olho vermelho, com cheiro de amônia, né? Então, ele não estava muito dentro dessas tipologias que estavam já catalogadas. Então, tanto que é um mistério, né? Mas eu chego lá. Aí tem as tipologias, algumas, também da parte espiritual, só que a gente vai ver uma a uma, tá? Mas as mais famosas na parte da espiritualidade, os pleidianos, arturianos, os felinos, os andromedanos, né? A gente vai ver mais para frente. Todos eles têm bem e mal? Tem. No caso, os da espiritualidade que eu vou citar, eles têm mais a ver com a nossa evolução, estão auxiliando na nossa evolução, tá? Mas tem, por exemplo, os reptilianos, eles querem dominar a Terra, eles são do mal, assim, a grande maioria. E aí, quando que começou o mundo a olhar para a ufologia de uma forma mais curiosa, de uma forma mais, assim, digamos, parar para olhar e falar, mas realmente existe vida fora da Terra? Então, em 1947, aconteceu o famoso caso Roosevelt. Eu lembro que eu era criança, gente, apareceu esse caso Roosevelt no Fantástico, que teve até a autópsia do ET. Eu não sei, todo mundo que está aqui, se alguém aqui se recorda desse. Se não, eu aconselho vocês depois dar um Google e olhar no YouTube, tem essa autópsia desse ET. O que aconteceu? No Novo México caiu a nave, caiu o ET, os militares foram chamados, levaram esse ET já estava sem vida e levaram para fazer a autópsia. Quando saiu na mídia, teve aquele desespero, que vida fora da Terra, extraterrestre, e aí eles desmentiram, né? O exército americano, as entidades desmentiram e falaram que não foi um ET, que foi um boneco e que era um balão meteorológico. Só que agora, recentemente, eles desmentiram a mentira e falaram que não, que realmente foi realmente uma nave que caiu com um extraterrestre. Tanto que o material que eles pegaram, eles falaram que eles pegavam o material da nave e dobrava, daqui a pouco o negócio voltava à forma original, né? Coisa que não existe aqui na Terra. E também a autópsia foi verdadeira. Alguém aqui já, é que eu não estou vendo vocês, mas alguém aqui já deve ter visto, ouvido falar desse caso Roosevelt, né? Um dos casos, digo, o mais famoso da ufologia, que iniciou lá em 1947. Aí nós temos os casos mais relevantes no Brasil, né? Eu não vou entrar muito a fundo, porque senão cada caso desse dá um encontro, né? Mas fica de ideia para os próximos encontros aí, de falar cada encontro de um caso famoso aí brasileiro. Então, o primeiro que aconteceu foi o caso Vilas Boas, que é um moço que foi, Vilas Boas, né, que ele foi abduzido, ele disse que encontrou com uma mulher humanoide, mas que tinha cabelos, ela era muito clara, tinha cabelos vermelhos, e ele foi abduzido, tiraram sangue através de uma ventosa, diz que ele teve relação com a mulher, que talvez a extraterrestre tenha engravidado dele. E aí ele foi deixado novamente e não teve muito como comprovar, só as marcas no corpo dele na época que comprovavam que realmente ele tinha sido abduzido, porque ele tinha alto grau de radiação dentro do corpo dele, né? Então, essa era a comprovação que tinha que o senhor Vilas Boas foi abduzido. Depois, no mesmo ano de 1957, teve um aparecimento de OVNIs no Forte de Itaipu, onde vários soldados avistaram várias naves,
e avistaram também alguns extraterrestres, né? Todos saíram correndo, ficaram com bastante medo. E aí, em 1977, vem a Operação Prato. Essa Operação Prato tem até, não sei se vocês recordam, tinha aquele programa Linha Direta, né? Eu, particularmente, não gostava muito, não, mas fizeram um programa que falava só dessa Operação Prato, porque aconteceu no norte do Brasil, principalmente no estado do Pará, que envolveu mais ou menos de 200 a 400 pessoas. Essas pessoas dizem que viam as luzes no céu, e essas luzes iam até as pessoas e queimavam as pessoas. E aí essas pessoas davam entrada nas unidades de saúde. Ao fazer os exames, tinha alta deficiência de ferro. Todas essas pessoas que tiveram contato com essa luz, teve queimadura, até que uma equipe do Exército ficou de prontidão lá e fizeram o relatório, até os próprios militares também tiveram contato com a luz, só que esse Operação Prato também é tido a 7 chaves, né? A gente não sabe o fim que deu, né? Qual foi o fim disso, mas as luzes, lógico que pararam de aparecer, os avistamentos não aconteceram mais, foi por um período, mas pelo menos de 200 a 400 pessoas foram fortemente impactadas. Depois, teve o meu preferido dos casos ufológicos, foi em 1986, que foi a Noite Oficial dos Discos Voadores. Também tem o vídeo, para quem quiser ver no YouTube, né, uma matéria do Fantástico, onde 21 OVNIs apareceram no céu, entre o eixo Rio-São Paulo e Minas. Na época, o ministro, acho que eram os ministros das comunicações, Osiris Silva, ele estava pilotando um avião, vindo embora, e ele passou por São José dos Campos e avistou aqueles 21 OVNIs. O operador da torre de comando viu também, falou com São Paulo e começou aquela dúvida, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Até que começou a aparecer 1, 2, 6, 9, 21 pontos luminosos entre o eixo Rio-São Paulo. Mandaram caças da FAB, só que é até engraçado, eles chegavam perto, eles anos-luz na frente, né? Nenhum caça conseguiu chegar. Isso foi a noite inteira, a madrugada inteira. E fizeram um relatório também, onde o laudo final foi que eram objetos voadores não identificados. A partir daí, não teve mais divulgação de casos ufológicos, né? A partir da Noite Oficial dos Discos Voadores, aconteceu alguma coisa em questão de informação pela imprensa, né, para a população em geral, para não causar pânico. E aí, muito pouco se falou desde então de casos ufológicos, desde que acontece o caso Varginha, em 1996, né, onde 3 testemunhas viram um ET num terreno, lá em Varginha. Na verdade, o que aconteceu é que caiu uma nave numa área, e eles ficaram muito machucados, saíram da nave, e perto de um terreno, que era tudo terreno baldio na época, hoje já é uma área habitada em Varginha. Baldio ainda? Não, mas tem casas, na época que caiu não tinha nada, né? Que caiu não tem nada. E aí o que aconteceu? Quando essas testemunhas avistaram o ET, ficaram com medo, saíram correndo, chamaram bombeiro, tudo, e aí eles tentaram desmentir na época, lá em Varginha tem uma pessoa, o Mudinho, que tem problemas mentais, e falaram que o Mudinho foi num dia de chuva, se borrou de lama lá e saiu. Falaram que era o Mudinho, e não era o Mudinho, gente, era realmente um ET, um extraterrestre, tá, que caiu. Elas detectaram um forte odor de amônia no ar, tanto que essa semana saiu um relatório falando, né, que o ET de Varginha, ele tem grande parte dele de amônia. E depois, ufólogos mais renomados, tem um ufólogo que eu gosto bastante também, Edson Boaventura, ele foi mais a fundo e pesquisou com os militares que estavam ali quando pegaram esse extraterrestre, né? Então, esse extraterrestre ele ficou um dia só aqui no Brasil, ele foi para a base da ESA em Minas, depois ele foi para a Unicamp, tá? O famoso legista Badam Palhares foi para analisar esse ET que já estava sem vida, descobriram que tinha um com vida, que foi para lá também, não conseguiram tirar sangue, não conseguiram nada, e aí depois
ele veio a óbito, e esses 2 ETs foram posteriormente para os Estados Unidos, tá? E ninguém fala nesse assunto, ninguém fala nesse assunto. Eu tive a graça de ir para Varginha em 2019, e fui visitar o local onde caiu, onde apareceu esses ETs. Até hoje não tem vegetação lá no local. Tentei comprar, sem brincadeira, gente, eu consegui, para comprar esse souvenir aqui, que acho que não dá para ver direito, que é meu ETzinho de Varginha, eu rodei por baixo umas 6, 7 lojas. Ninguém fala do ET de Varginha em Varginha, tá? Realmente é um assunto que não pode ser falado, entendeu? Só que veio agora, recentemente, o James Fox, que é famoso em fazer documentários, principalmente dessa área ufológica, e conseguiu fazer. Eu ainda não assisti, estou louca para assistir o documentário, o Momento do Contato, onde ele consegue depoimento das testemunhas, nesse caso Varginha, tá? Então, no encontro posterior, a gente vai desmembrar mais esses casos e mais, tá? Esses aqui são só os mais famosos, tá? Tem muito mais, né? Por exemplo, né, Nath Brown, que você mandou para mim, teve uma nave em 57, tudo 7, sabe, gente? É engraçado, porque é tudo no ano final 7, final 6, que caiu em Ubatuba, caiu uma nave em Ubatuba, né? E poucas pessoas sabem que caiu lá na Praia das Toninhas. E aí agora entra na parte que eu mais gosto, que é a parte da espiritualidade. Então, abre seu microfone, pode fazer a pergunta. Eu queria saber do caso desse homem que transou com a ET. A ET engravidou, alguma coisa assim? Não, tô falando, parece engraçado, mas eu tô falando sério mesmo. Porque eu tô muito impressionada, que eu não sabia que esse homem tinha transado com a ET. Infelizmente, Tainá, ninguém sabe, porque ele foi abduzido. Foi uma época que as abduções eram feitas dessa forma traumática, realmente a pessoa ela era tirada do lugar onde ela estava, colocada numa nave e depois devolvida, né? Esse homem nunca mais teve contato, ele nunca mais soube, mas ele, pelo que fizeram com ele, tiraram sangue, ele teve essa relação com a extraterrestre, ele tem quase certeza que foi para realmente ela ficar grávida e ter aí um humanoide, que a gente chama, né? Quando é misturar a raça humana com extraterrestre. Entendeu? Alguém mais tem alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, pode abrir o microfone ou mandar aqui no chat, a Tainá me avisa, fala a pergunta, tá? Se sintam à vontade. Tomar uma aguinha. Olha, o pai da Elisa era piloto da aeronáutica. E aí eu acho que vocês devem estar se perguntando, né? Célia, mas o que tem a ver ufologia com espiritualidade? Quando iniciou, né, os estudos ufológicos, a grande maioria, né, dos ufólogos são céticos, né? A grande maioria não acredita muito nessa que um invade o território do outro, mas estão dando o braço a torcer, estão vendo não só com os próprios olhos, mas sentindo e fazendo muitos testemunhos por conta da junção de ufologia com espiritualidade. Então, a crença dos ufólogos é de que os extraterrestres são tridimensionais, ou é que eles têm um corpo físico, assim como nós humanos. Já os espíritas acreditam em extraterrestres como espíritos desencarnados, sem corpo. De acordo com os adeptos do espiritismo que seguem estes fundamentos, os extraterrestres pertencem a civilizações mais avançadas que a nossa, e por isso são capazes de nos ajudar nesse processo de evolução e desenvolvimento. Então, tem várias teorias em relação à espiritualidade com a ufologia. Eu, Célia, se perguntar para mim, eu adoto a seguinte definição, que tem as raças que querem o nosso bem, e tem as raças que querem nos dominar. E as raças que querem o nosso bem, que são a maioria, estão vindo para ajudar no nosso despertar espiritual, nos ajudando na questão de fazer a nova terra. A gente ainda é muito primitivo. Pode não parecer, mas nós ainda, como seres humanos, a gente está muito atrasado.
Então, são civilizações que já estão em outras... A gente está aqui no planeta Terra, a gente está na terceira dimensão. Então, tem raças extraterrestres que já estão na oitava, né? Tem raças que não têm nem corpo, são feitos de plasma, que vêm para nos auxiliar, simplesmente para nos auxiliar. Por quê? Porque a gente está num sistema que é totalmente equilibrado. Se nós aqui, como humanos terrenos, não evoluímos, eles também não evoluem. Então, é uma questão, assim, de não só benevolência, mas de ajudar, de querer que a gente evolua para que todo o sistema evolua junto. Eu vou começar falando, a primeira vez que alguém da espiritualidade, alguém de religião falou da questão dos extraterrestres foi Chico Xavier, né? Na década de 80, quando ele fazia lá as... como é que fala, Tainá? Psicografias, né? Ele recebeu um recado que tinha até o ano de 2019 para a gente se regenerar, né? Para que a Terra ela passasse de um mundo de provas e expiações para daí viver, sim, um mundo de regeneração, né? Então, a gente já está vivendo essa parte de regeneração, onde a verdade está vindo mais à tona, separando o joio do trigo, né? O despertar está mais rápido, as pessoas estão procurando, cada um na sua esfera, tá? Não precisa ser espírita, em qualquer religião, não importa, cristão, budista, Hare Krishna, cada um na sua área, focando no seu despertar, focando em ser um ser humano melhor, procurando fazer as benevolências para si e para os outros. Aí também tem, não sei se vocês conhecem, a Mônica de Medeiros, ela na parte de ufologia e espiritualidade, ela é muito famosa, porque ela recebe a Sheiliana, que é uma extraterrestre, ela incorpora o espírito de uma extraterrestre. Então, segundo a Mônica, que é médica e sensitiva, o mundo atual não é um local amigável e precisa evoluir. A característica do mundo atual é o predomínio da força sobre o direito, da matéria sobre o espírito, da dor sobre o amor, do egoísmo sobre a fraternidade. É um mundo onde a injustiça social rege o sistema de vida, onde o ser humano se sente no direito de matar irmãos, hominais, animais, vegetais, minerais, onde doenças ceifam esperanças, vidas, onde o mal parece prevalecer, tendo domínio de forças financeiras mundiais. A evolução humana nos níveis intelectual e espiritual também se darão com a evolução da Terra, que depende da ajuda dos ETs para acontecer. Ainda de acordo com a Mônica, existem seres extraterrestres de boas e más intenções. Os draconianos, seres reptilianos que chegaram à Terra pouco depois do dilúvio bíblico aportado na África, mancomunaram-se com os magos negros da Terra. E nada de bom fazem, são altamente destrutivos para o planeta, para todas as espécies que aqui vivem. Então, vocês percebem que tem os dois lados. Então, tem ali as raças que vêm para nos auxiliar, para ajudar a gente a despertar, para ajudar a gente a evoluir, mas também tem as raças, né, os famosos reptilianos, que querem dominar a Terra. E aí vibra na escassez, vibra na maldade, vibra no domínio, tá? Eu acredito que quando a gente tem uma boa vibração, quando a gente eleva a vibração, a gente afasta esse tipo de ser, né? Se a gente afasta o humano, quem dirá outros seres, né? Então, é só a gente manter aí as boas vibrações, cada um na sua crença, respirar, meditar, que não tem nenhum tipo de problema. E aí agora eu vou falar as 5 raças de extraterrestres conhecidas que estão aqui para nos auxiliar na evolução. São seres do bem, são seres... Né? A Isa está entrando bem agora, né? Você vê? Dos arturianos. Você não mandou o link para mim. Ah. A Isa chegou na hora, Isa. Chegou na hora. Então, a gente vai começar falando dos arturianos. Acho que muitas pessoas aqui já ouviram falar dos arturianos, né? São seres que vieram de um planeta que habita uma grande esteira de Arcturus, situada na constelação de Bootes. Eles estão a 36 anos-luz do nosso planeta, eles são considerados a espécie mais avançada da nossa galáxia. Eles estão na 8ª dimensão, né? E eles estão aqui para nos auxiliar, não só na tecnologia, mas também
quanto à ética e à moral. Eles se destacam entre as outras raças por conta do seu domínio sobre a mente consciente. Quem são esses arturianos, né? São cientistas, geneticistas, atravessam a galáxia inteira ajudando outras espécies como a Terra, difundindo elevação de consciência, conhecimento e cura física e espiritual. O maior foco dos arturianos no momento é ajudar a humanidade terrestre a ter um despertar da consciência e realizar uma transição planetária tranquila e amorosa. Bom, está no meu radar fazer o curso de cura arturiana. Não sei se alguém aqui já teve contato com essa cura, é uma cura sutil, mas é altamente eficaz e eu acredito muito na questão desse poder que eles têm, de consciência, de sutilidade, de rapidez, né? Então, a gente está aqui na máquina de escrever, eles já estão lá no iMac 28, né? Então, eles são ultra tecnológicos, estão muito anos-luz na frente, e eu acho que a gente tem que se sentir honrado dessa raça, estar olhando para a gente e querer que a gente vá junto, né? Querer que a gente evolua, que chega no patamar deles, de alguma forma. Que a Isa dá curso de cura. Ah, é? A Isa está aí? A Isa Martins? Cadê a Isa? A Isa está aí. Eu vou apresentar para vocês a Isa, uma amiga minha da Tainá. A Isa também é instrutora de Theta Healing. A Isa é instrutora de Theta Healing e vai ser minha futura instrutora de cura arturiana. Ela dá esse curso de cura arturiana, se alguém estiver interessado. Depois eu passo no grupo o contato da Isa Martins, está aqui com a gente. Ela é minha terapeuta também, tenho a honra de ser cuidada por ela e pelos arturianos. Por isso que eu já comecei com eles, tá, gente? Porque realmente é bem eficaz. Depois a gente vai falar dos pleidianos. Então, os Pleiades são um conjunto de planetas, um amontoado de civilizações e culturas, estão a 400 anos-luz de distância da Terra. Eles são conhecidos como embaixadores do tempo, porque eles têm muita facilidade de entrar na linha do espaço-tempo. Seus ancestrais vieram de um universo que já se completou e chegou no seu nível máximo de evolução espiritual, tecnológica e consciencial. Na Terra, eles ajudam na emissão de energias altamente avançadas de luz, compartilhando com a humanidade suas experiências e aprendizados como espécies. São seres muito amorosos e quando acontece o despertar de um humano, eles sempre são convocados para ajudar o humano no seu despertar. Com suas naves espaciais, eles ajudam na formação do bloqueio confederativo que ajuda na proteção da invasão de civilizações piratas avançadas que percorrem o cosmos. Ou seja, os pleidianos são os que protegem a Terra da invasão desses seres extraterrestres do mal, que querem dominar, que querem nos escravizar, né? Vocês acham que só a gente que faz isso? Só nós humanos? Não. Né? A gente é cruel, a gente ainda precisa melhorar muito, né? Mônica de Medeiros ainda fala que nós humanos somos muito cruéis ainda, a gente precisa evoluir muito, mas olha que bacana, né? Temos seres estelares que estão aqui como guardiões da Terra, nos protegendo. O pessoal está achando eles bonitos. Eles são lindos. E eu tive... Conta ou não conta, Tainá? Da moça do Harry lá. Conta, aí. Eu vou até parar. O povo vai eu vou parar aqui um pouquinho. O povo é tudo trabalhar na ansiedade. Eu vou parar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Daqui a pouco o Du vai entrar, ele vai confirmar. Eu vou contar o que aconteceu esse ano comigo, acho que pouca gente sabe. A Isa tenta. Eu fui, há 1 mês e meio, 2 meses atrás, levar um amigo meu da Tainá, o Eduardo Olivo, acho que todo mundo conhece, o famoso Du, para conhecer o templo Hare Krishna que tem aqui em Pinda, né? Um templo hinduísta, politeísta, né? Então, a gente estava lá numa sexta-feira e não tinha ninguém no templo, para nossa surpresa. Só nós estávamos lá. Então, a gente foi visitar, comemos lá, como eles são veganos, né? A gente foi lá, comeu a coxinha de jaca, né? Eles tinham lá uma bebida, parecia kombucha com gás, enfim, muita coisa interessante lá. E aí saímos para ver o templo, e aí o Du queria ver o altar aberto, porque tem horário para abrir o altar, né? E o altar se abria só às 4 da tarde. E aí nós fomos
andar, porque lá é uma área de proteção ambiental, é uma área gigante, e tem bosque, tem cachoeira, então a gente foi levar o Du para conhecer a área verde. Aí nós fomos no bosque, passa na ponte, entra na cachoeira e molha o pé, aquela coisa toda. Gente, está dando horário, vamos lá, vai abrir o altar. Voltamos. O que nós voltamos, o Du quis comprar uma blusa indiana, que lá tem algumas lojinhas que vendem, né? As batas, incenso, livros, e é uma lojinha do lado da outra. E aí a gente entrou na primeira lojinha, que era a única que estava aberta, cheio de roupa, cheio de roupa. E o Du começou a olhar, né? As roupas lá indianas e tal. Tainá estava também, só que a Tainá foi na loja ao lado que tinha livros. E eu entrei e fiquei lá com o Du, né? Mas é pai, sabe o que faz, né? Porque eu fui pro outro lado. A moça, dona da loja, chegou para mim e falou, olha, tem continuação da loja ali embaixo. Eu, tá bom, obrigada. E eu estava só acompanhando o Eduardo. Pela segunda vez, a moça chega para mim e fala, olha, moça, tem continuação da loja ali embaixo, tá? Eu, tá bom. Como era a segunda vez que ela estava me falando, né? Falei, vou lá ver, né? Fuçar as roupas, não custa nada. Desci e fui na continuação da loja. No que eu pego a primeira arara de blusa que tinha, comecei a olhar, gente, só blusa de extraterrestre. Sem brincadeira nenhuma. Só blusa de ET. Um atrás do outro. ET de tudo quanto é jeito. A mulher abriu, né, o negócio lá no fundo. Aí eu gritei para a Tainá e pro Du. Falei, ô gente, olha aqui, tem meus amigos aqui. Aí eles foram e viram que era blusa de ET, começamos a rir. Aí a moça virou para mim, a dona da loja, uma senhora, falou assim, você gosta de extraterrestre, filha? Eu falei, eu adoro ufologia, amo, são meus amigos. Aí ela, que legal, então você não tem medo, já teve alguma experiência? Já tive experiência da luz, né? Não contei para ela, mas falei, já tive experiência, sim. Gente, ela vira para mim e fala, então tá bom, muito prazer, ET. Eu, ET. Eu, que legal, né? Gente, a mulher voltou na frente da loja. Imagina um cubículo, né? Com cabos assim de cabide, cheio de roupa, em cima e embaixo. A mulher pega um desses cabides altos que estava cheio de roupa, afasta e me mostra uma foto de um pleidiano. E fala, eu vim dessa linhagem. Mano do céu, eu também, Anne. A Anne, eu caía dura. O Du vendo, como se não fosse com ele, gente. Continuou vendo roupa. E eu lá, né? Inclusive, eu tenho uma filha que é ET. Quer dizer, não parou aí, né? Eu falei, verdade. Aí ela, porque pelo que eu entendi, gente, ela veio da linhagem, foi abduzida, depois voltou e teve uma filha, que é extraterrestre. Isso ela me contando, tá? Ela disse que os ufólogos, inclusive o Gevar da revista UF, uma moça chamada Raquel, for lá visitá-la na década de 80 para 90, falar desse caso, tal, ela ficou com medo. Inclusive, é por isso que ela mora lá na comunidade, porque ela tem medo de falar disso. E aí ela começou a falar do dialeto, que a filha só aprendeu a falar com 5 anos, que até então ela só falava essa terminologia extraterrestre, a menina só foi aprender português depois dos 5 anos, e falou um monte de coisa. Eu estava alucinada lá. Aí tudo bem. Deu a hora e abriu o altar. Tudo bem. Tudo bem. Aí eu agradeci. Obrigada por tudo e tal, né? Aí o Du comprou 2 blusas lá, ficou todo feliz. Aí o Du falou, Célia, vamos pôr no carro antes da gente ir para o altar? Vamos. Aí a gente foi até o carro. No que eu volto, gente, foi assim, questão de 1 minuto. A mulher volta para mim com uma sacolinha na mão e falou assim, olha, eu tenho um presente para você. Me falaram para dar isso aqui para você. Um para você e o outro você vai saber para quem que você vai dar, tá? Tá aqui. Deu uma mensagem antes de eu sair da loja, uma mensagem para mim, uma pro Du, uma mensagem extraterrestre que depois eu vou postar no grupo, tá? E eu fiquei super feliz, não sabia o que era, tá, gente? Tava embrulhada, eu agradecia. E aí ela falou: você vai saber para quem você vai dar, né? Um é para você, o outro é para outra pessoa que você vai saber para quem você vai dar. Tá bom. Não sou curiosa, tá? Fui, guardei no carro e fui lá no altar.
Fui, vi e tal, vim embora. Cheguei aqui em casa que eu fui abrir. O que ela me deu? Uma blusa com ET, com gatinho, Hello Humano, e me deu essa pulseira que eu não tiro mais desde que eu ganhei, que é uma pulseira de pedra estelar. Não sei se vocês conhecem pedras. A pedra estelar, que é a que está nessa pulseira, ela parece o universo. Você olha, parece o universo, cheio de estrela. Ela me deu a camiseta e a pulseira. E aí deu uma camiseta igual, só que um tamanho um pouco maior. No primeiro momento, eu pensei numa pessoa que gostava de ufologia e tal. Só que aí aconteceu uma coisa comigo que nunca aconteceu, tá, gente? Porque assim, a gente fala de ufologia, espiritualidade, tudo, mas quando acontece, foi a única coisa que me intrigou. Eu não fiquei com medo, mas me intrigou. Eu estava no banho e de repente veio. Falou, olha, a pessoa que você tem que dar a camiseta, você já sabe quem é. E aí veio o Pleidiano e o Eduardo e se transformaram numa pessoa só. É pro Eduardo que eu tinha que dar a camiseta. E aí eu fui, na última vez que eu fui para o Ubatuba, e presenteei o Eduardo com a camiseta. Eduardo. E sem coincidência nenhuma, naquela semana o Eduardo tinha feito um tratamento com uma moça que faz um tratamento pleidiano, né, de terapia pleidiana. Então, vocês perceberam como as histórias, um fio vai ligando no outro, uma coisa vai ligando na outra. Eu, particularmente, eu não conhecia, depois que eu estive com essa moça que acendeu a luz, né, falou, deixa eu começar a pesquisar, deixa eu procurar saber que raça que é essa, qual é a função deles, né, e no fim tá vindo. E aí o Du tá vendo também da gente começar a estudar a parte desses pleidianos, que eles querem muito auxiliar nós aqui como terrenos. Cheio de história, né, gente? Vamos continuar. Tem mais raças aqui para a gente ver. Eu tava falando, posso falar? Pode falar, Tainá. Tava falando, né, gente? Vocês tinham pensado a gente ir lá e a mulher não tá lá mais? E a gente perguntar da mulher e o povo falar que essa mulher nunca existiu? Eu quero voltar lá. É possível, gente, é possível. Se ela for um ET mesmo, a nave pode ter levado ela embora. Você tá rindo aí, isso é verdade. Por sinal, ela me falou que tem lá na colônia Hare Krishna, tem o mais velho, o ancião deles, que é o mais respeitado, diz que ele acordava todo dia às 3 da manhã, horário espiritual. Quem trabalha com a área holística sabe que 3 horas é o horário espiritual. E esse senhor ancião acordava às 3 da manhã para ir meditar nesse bosque. Eis que ele foi um dia meditar no bosque e deu de cara com uma nave. Nunca mais o homem acordou às 3 da manhã para meditar lá no bosque, né? Isso a moça extraterrestre falou para mim também. Mas é o que eu falei para a Tainá, falei, já pensou a gente voltar lá, perguntar por essa mulher e essa mulher não existir? É um risco, né? Mas aconteceu, e eu tinha testemunho, o Du estava lá comigo, a Tainá, apesar de não estar perto, está rodando, ela viu a moça, sabe quem é, e tinha o Anderson também, o amigo do Du, que estava lá com a gente, então, 3 pessoas. Eu gosto quando tem testemunha, porque para não passar por louca, né, por maluca, mas realmente a moça fez isso, tá aqui a pulseirinha, tá a mensagem extraterrestre que eu vou mandar no grupo depois para vocês lerem, uma mensagem linda que ela colocou, né? Já começa o título assim, mensagem extraterrestre. E, enfim, eu fiquei muito eufórica nesse dia também, né? E a Tainá morrendo de medo. Bom, para quem não é muitas pessoas aqui estão vindo de grupos já de cursos que a gente já deu, né? A Tainá dá cursos de As 7 Leis, o Kybalion, né? A Tainá é minha companheira, nós duas trabalhamos juntas, tá? Só para vocês entenderem, quem está chegando agora, quem é essa Tainá que está com a Célia aqui, né? Além da minha companheira, é minha sócia também na parte de trabalho. Qual a pergunta? Pergunta para a Celinha, dicas para entender sobre os pleidianos, para saber se uma pessoa é pleidiana ou não. É difícil. Eu não sei te responder, mas vou pesquisar, tá? Porque eu fui pega de surpresa.
Eu fui pega de surpresa. Eu sabia da existência dos pleidianos, mas eu não imaginava que eu ia me deparar com uma, entendeu? E realmente eles são tidos como os famosos humanoides. Tanto que essa moça, ela falou para mim que ela tinha parentesco com os pleidianos, que moravam intraterreno, aquático e extraterreno. Então, ou seja, ela afirmou que tem civilização dentro da Terra, parte aquática e fora da Terra. O que a Paty está rindo? Pergunta para a Celinha se a Tássia é pleidiana, porque ela é loira. Lembra um pouco. Lembra um pouco, viu? Concordo. Mas alguém falou aí, por que não tirou foto? Imagina meu nível de euforia se eu ia lembrar de tirar foto com a mulher. Não lembrei, foi ato falho mesmo, tá? Foi um ato falho. Estava vendo incenso. A Tainá estava vendo incenso, o Du não deu bola, o Du se arrepende, viu, gente? O Du se arrepende, ele falou assim, sério, eu devia ter prestado mais atenção, isso aí a gente tem que voltar lá. Eu falei, se a gente volta lá, a mulher não está lá, gente? Então, vamos fazer uma excursão, né, Sil? Fazer uma excursão lá para o Rari para ver se a gente acha a mulher. Tem mais alguma pergunta aí, Tatá? Não. Mas vamos continuar, que tem mais raças aqui, gente, que estão nos auxiliando. Aí tira a foto e sai sozinha. Igual a foto minha do copo. Fala da minha foto do copo. Amor, mas se eu for contar todos os casos, você é esquisita. Peraí, deixa eu voltar, que saiu do... É que eu tirei uma foto dela, gente, com um copo na mão e não saiu o copo. É cheio de acontecer essas coisas com a série. Ai, Elisa. Faltou muito. Peraí, eu vou voltar no slide que estava. Então, a gente estava nos pleidianos, né? Uhum. Então, agora a gente vai para os andromedanos. Olha isso. Então, os andromedanos, que estão aqui na Terra, vieram da constelação de Andrômeda. São nações mais avançadas da galáxia, tanto tecnologicamente como ética e moralmente. Na Terra, eles contribuem para o avanço tecnológico da raça humana, porém sempre impõem limites aos governos sobre o uso obscuro dessas tecnologias, mas também ensinam muitas lições de ética e moral para os governos, falando sobre a conexão primordial com todo o universo. Bom, para quem não sabe, tem rumores que tanto os Estados Unidos como a Rússia já têm contato com os extraterrestres há muitos anos, e já utilizam, inclusive, da tecnologia deles, né? Então, quando a gente fala dos andromedanos que impõem um pouco de limite, é por conta disso, porque não são eles que estão fornecendo essa tecnologia, mas são eles que fiscalizam a utilização, porque você já imaginou se alguém pega uma tecnologia extraterrestre para acabar, para guerra, né? Aí não é o sentido disso. E também tem alguns estudos, né, de pessoas que têm contato espiritual com essas raças, que várias vezes já teve o alto risco iminente de soltar um míssil, como é que chama? Não é bomba atômica, é nuclear. E aí os extraterrestres vieram e barraram isso, né? Então, tudo que for para destruir a Terra, que for para destruição em massa, eles estão aqui olhando e estão nos protegendo, tá? Que isso, vocês estão fazendo lista para excursão? A Paty, ela está organizando van no curso de analista, então ela já sabe, 10 fecha a van. Em dezembro tem a Tassi, né, gente? Então, elas estão organizando. A Paty já organizou para o curso de apometria, agora está organizando para ir ver os ET lá nos RARI. Gente, não pode falar de ET lá nos RARI, não. Não viu, pode, gente? não, tá, gente? A mulher está lá Pelo se amor de escondendo. A mulher está lá se escondendo. Então, os andromedanos estão aqui para nos proteger do mau uso das tecnologias, tá? E tem os sirianos. A estrela Sirius tem a Sirius A e a Sirius B, que está distante da Terra cerca de 6 a 8 anos-luz. Em Sirius A existe uma civilização com DNA próximo da humanidade da Terra,
vivendo a estrela que se chama Catauri. Os nomes extraterrestres são super difíceis, viu, gente? A gente às vezes não consegue nem pronunciar. A maioria deles tem pele vermelha, são imigrantes de Lyra, que fugiram da grande guerra que ocorreu num passado remoto. A tribo africana Dogon compreende profundamente a órbita elíptica de Sirius B, em torno de Sirius A. O povo que vive em Sirius A tem a raça basicamente artística e espiritual, que utilizam a música e as cores como forma de expressão. Na Terra, eles influenciam a humanidade através da arte, como a música e a pintura, trazendo profundidade e esperança para os corações aflitos. Ai, eu achei tão lindo Sirius, né? Então, vocês estão vendo, olha lá o Eduardo, gente, eu estou contando a nossa experiência com a moça lá do Hare Krishna, será que você podia, vou até tirar eu vou encerrar aqui vamos lá. Oi, Augusto! Foi ET da lojinha, exatamente. Deixa eu esperar o pessoal entrar, a gente já retoma. Já está voltando aqui. Esperar todo mundo voltar. A parte boa da história eu caio, né, gente? Não vale. Voltou. Voltou? Você viu, Du? Só gente linda aqui, só gente maravilhosa. Foi o Du que derrubou a reunião. Foi o Du? Foi o Du. É meu ETzinho, o meu amigo ET preferido aí, ó. Então, vamos lá, Du. Du, é o seguinte, eu estava contando que eu estava falando das raças que ajudam nós na evolução da Terra, espirituais, e uma das raças é a raça pleidiana. E aí eu contei, somos nós, eu contei que nós fomos lá no Hare Krishna, que você estava vendo as suas blusas indianas maravilhosas, e eis que a mulher se apresentou como uma extraterrestre para mim, né? Eu quero, se possível, você dar uma palhinha de como foi, né? Legal, vamos nessa. Boa noite para todo mundo. Ó, saí da minha live e já vim direto aqui, ó. Só gente conhecida aqui, coisa maravilhosa. É tipo a sala de casa. Mames, tá por aí também. Eita, maravilha. É isso aí. A gente tava. Eu sou muito atraído por essas coisas, né? Eu adoro comprar coisinha em lojas assim, esotérica, né? Roupa, essas coisas assim. E aí eu e a Celinha, a gente foi atraído para essa loja, e aí a gente começou a olhar assim, eu estava vendo umas regatas com símbolos de chakras ou símbolos de triângulo de 6 pontas, né? Triângulo não, estrela. E aí, legal, de repente a mulher, a Celinha foi ver uma camiseta lá no fundo, né? Ela volta assim, uma camiseta lindíssima. Você mostrou, Celinha, para o pessoal a camiseta? Não, eu vou mostrar. Peraí, quando você fala, eu vou pegar aqui, tá fácil. Isso, pega lá, pô, a camiseta faz parte da coisa, tem que mostrar. E aí ela foi buscar a camiseta era muito louca, assim, é muito legal, tem um ETzinho, tem um ET e um outro bichinho que vocês vão ver o que é, assim. E aí ela vira para mim, ó, Du, que legal isso daqui. E eu falei, nossa, muito, muito louco, adorei, né? Aí a mulher que estava ali já, a senhora Eteia, né? Eteia. A senhora Eteia, ela... Aqui, ali, ó, ó, gente, pra... a camiseta. É um ET com um gatinho ETzinho também, um E a animalzinho. nave ali, ó. Aí, Augusto. Aí, ó. Olha lá, Augusto. Ah, que legal. É demais, é demais. Aí a mulher já olhou a Celinha, falou, a dona Eteia, ela já olhou a Celinha, falou, opa, tem coisa aí. E, nossa, elas ficaram trocando uma ideia, assim, mó tempão. E aí, num dado momento, a mulher ela tinha uma parte escondida ali, né, da linhagem dela, de umas coisas lá, e aí ela abriu, assim, tinha, acho que algumas roupas na frente, alguma coisa na frente, eu não lembro o que era.
E aí ela tirou para a Celinha ver. Eu estava do lado, mas eu não olhei por respeito, porque ela não estava falando comigo. E eu sou muito cuidadoso com esse tipo de coisa, de ficar entrando na conversa, né? Mas aí depois a Celinha contou. Então, a gente resolveu depois ali rapidinho, lá, demos um tchau para dona Etéia, e aí a gente foi para o carro para guardar as coisas, porque eu queria ver o templo, que é, gente, maravilhoso o templo, maravilhoso. E aí a gente foi no carro, a Celinha foi guardar as coisas lá, e não, eu fui guardar as coisas, né? A Celinha foi junto e tudo mais, e aí a dona Etéia chegou com a Celinha assim e falou, ó, um presente para você. E aí, nossa, né? E ela deu um pergaminhozinho para mim também, para Celinha. Sensacional, gente. Foi uma Eu história. vou postar depois, Du. Essa Eu mulher vou postar. mesmo. Vai que essa mulher não existe, né? E a gente foi lá, conversamos com um ser extrafísico, e aí a gente vai voltar lá e ela, não, gente, não tem nenhuma mulher aqui na lojinha. Já pensou? Isso ia ser muito doido, né? É isso, então. Obrigada, Du. Bom, vocês viram que ele não ouviu o que eu falei antes, né? Até, acho que foi proposital, né, Du? Você não pegou a parte que eu expliquei e viu que os depoimentos são parecidos, né? E realmente eu voltei bastante eufórico, o Du viu, todo mundo viu, o Anderson, que estava, o outro amigo do Du, que estava lá conosco também, todo mundo ficou intrigado, porque como, né? E aí, desde então, a gente está combinando de voltar lá, para daí sim ir preparado para fazer uma entrevista com a moça, né? Tirar uma foto, aí vamos ver se ela continua lá, se ela permite. Porque assim, eu fui pega de surpresa, o Du foi pega de surpresa, acho que todo mundo, né? De repente, uma pessoa se intitula extraterrestre, você fica em choque, né? Eu fiquei em choque, eu só estava ouvindo tudo que ela estava falando. Quanto mais informação ela passasse para mim, eu estava com sede de informação. E foi muito, muito bacana, foi muito legal, né, Du? Foi uma experiência e tanto. E aí eu contei que eu tive lá a visão, que você que era o meu parceiro extraterrestre para ganhar a camiseta, né? Só que a minha é azul e a do Du é preta, né? E aí o Du também é meu parceiro, é a mesma camiseta, igualzinha, com o ET e o gatinho. E aí... Enfim, eu não vou nem abrir o PowerPoint, mas eu estou com medo de apertar aqui de novo e encerrar, tá, gente? Mas o próximo slide é a finalização, é a conclusão. E aí, qual a conclusão que eu tenho? Que tanto a ufologia quanto a espiritualidade, né, independente de ser raças que estão aqui só avistando, protegendo, ou que estão atuando espiritualmente, eu acredito que a grande maioria que se encontra, que está aqui se mostrando, né, estamos aqui, se fazem presente para nos auxiliar, né? Para nos dar a mão e junto, melhorar como humanos que somos, na parte ética, na parte moral, na parte espiritual, que eu acho que tem um grande e longo caminho para a gente evoluir para outras dimensões. Tá? Só fazendo um adendo, até a década de 80, era muito comum as abduções serem da forma como eu citei lá, daquele Vilas Boas, que era de forma traumática, que vinha e levava a pessoa, né? Teve um caso famoso nos Estados Unidos, do Travis Helton, acho que é Travis Helton o nome dele, que tem até um filme que fala, ele veio recentemente no Brasil, no Congresso de Ufologia, ele falando que realmente ele foi abduzido, ficou apavorado e tal, e hoje não tem mais esse tipo de abdução, tá? Hoje isso é feito via projeção astral. Né? O que é projeção astral? O Du sabe explicar melhor do que eu, mas projeção astral é quando a gente dorme e nós saímos do corpo, no sono. Acho que muitos que estudam a área holística sabem que durante o sono o corpo fica lá descansando, mas podemos sair, né? Nossa alma, nosso espírito, enfim, como vocês preferirem denominar. E então os extraterrestres vêm nessa hora e conseguem fazer a projeção e conseguir as informações que eles precisam, né? Não tem mais aquela abdução traumática. Por quê? Porque quando a gente volta para o corpo e acorda, eles têm um mecanismo que pode
resetar, digamos assim, e a gente não lembrar que foi abduzido, enfim, né? Essa semana até eu deixei a dona Tânia e a Tainá intrigada, porque eu acordei com uma dor horrível atrás da orelha, horrível. E passando a mão, então, o pessoal já começa, tá chipada, tá chipada, né? Então, mas é brincadeira, eu acho que era uma espinha interna mesmo, só isso. Então, eu tô aqui hoje de coração aberto para dar essa mostra do que é ufologia, do que é essa ciência, né? O que esses guerreiros fazem, porque realmente só através de testemunhas, pouquíssimos documentos oficiais, vídeos, né, que eles têm a base de pesquisa. E aí, dentro disso, muitas pessoas espiritualistas que hoje estão vindo à tona, cada um da sua forma, da sua maneira, também para dar esse testemunho, né? Então, eu coloquei ali a Mônica de Medeiros, mas tem também um que a gente adora muito, que é o Wagner Borges. Ele trabalha com projeção astral e tem muito contato com esses terrestres. Ele também tem uma linha muito bacana. Enfim, tem várias pessoas, né, que trabalham com espiritualidade e ufologia. Então, eu estou indo para esse caminho, estou iniciando a minha jornada agora, né? Como eu falei lá no começo, eu sou terapeuta Theta Healing, trabalho com numerologia, mas não me impede jamais de ir nesse campo também, porque eu acredito do potencial enorme que essas raças têm para nos auxiliar aqui na questão da cura. Como eu falei, a gente está engatinhando, a gente ainda é bebê aí, bebê cósmico, né? Perto da experiência, anos-luz, né? Principalmente de ciências tecnológicas que eles podem estar nos auxiliando. Tá? Então, agora eu vou abrir para perguntas, né? Depois de tanta fala da Célia aqui, eu quero ouvir vocês. Vocês têm alguma pergunta? Pode abrir o microfone. Tem alguma pergunta aí, Tatá? Acho que não, o pessoal está agradecendo. Está perguntando quando que é o curso da Isa. Isa Martins, querida, cadê você? Tô aqui, empolgadíssima! Amando tudo isso! Não temos data ainda, mas vamos marcar esse curso, gente. Conectar todo mundo com o ZT, fazer todo mundo acessar a cura deles, arrasar. Isa, explica, dá uma breve conceito aí de como que é uma breve explanação. Vou contar rapidinho sobre a minha história com os arcturianos, gente. Eu não tinha intenção nenhuma de trabalhar com os ETs, eu morria de medo. Já tinha sido chamada para tudo quanto é curso de ufologia, mas eu morria de medo. Mas era um medo, assim, que me paralisava. Eu falava com o espírito, mandava espírito para tudo quanto é lugar, e tira personalidade, fazia todo o movimento, mas o tal do ET era uma coisa que não entrava na minha vida. Até que um belo dia eu recebi uma proposta de uma amiga para trocar um curso comigo. Ela queria fazer o curso do Theta Healing, ela dava o curso de cura arcturiana. E eu, cura arcturiana, o que é isso? Falei, mas amiga, o que eles fazem? Ela falou tudo. Aí eu falei, eu vou pensar. Fui num ritual xamânico, sentei lá no ritual e medita, e deixa eu entender isso aí, pelo amor de Deus, alguém me dá uma resposta. Era a única coisa que passava na minha cabeça, eu preciso de uma resposta, se eu faço esse curso, se eu não faço esse curso. Eu estava disposta a dar a bolsa do meu curso para a menina para não ter que fazer o curso de cura arcturiana. Dado um momento, eu deitei na grama plena e maravilhosa, abduzida já, Otávio não sabia. Eu já estava para lá de Bagdá na abdução deles. Eu olhei para a Lua e a Lua tinha se tornado um arcturiano, era o rosto de um arcturiano. E ele só falava assim para mim, vem, você já foi escolhida. Vem, você já foi escolhida. E eu pensava assim, escolhida para quê, gente? Vocês vão me abduzir, eu não quero ir embora ainda. Eu quero ficar aqui. E aí voltei para casa, pensei mais 2 dias e resolvi fazer o curso. Nós fizemos o curso em 4 semanas, que são 4 módulos, a gente fez um módulo por semana. Eu passei mal durante 4 semanas em processo de limpeza de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Era um processo de limpeza física, mental, espiritual, emocional, de outros corpos, de outros planetas. Eu acho que eu limpei coisa que eu nunca imaginei que eu fosse acessar na vida.
E a ferramenta é simples, 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 ao máximo de vivenciar e aplicar. E eles falam que eles têm a cura para todas as doenças. E muito do que a gente tem vivido hoje no planeta Terra, sobre a vacina para o câncer, o desenvolvimento das várias variantes do Covid, tudo isso é eles que estão trazendo para a gente. E aí a Tainá sabe, né? Meu pai passou por situações recentes extremamente desafiadoras. Ele começou a tossir, colocava sangue para fora e ninguém achava o motivo, gente. Não tinha motivo, não tinha exame, não tinha infectologista, não tinha pneumologista, nada descobriu o que esse homem tinha. E um belo dia eu parei, assim, desesperada, já que eu não sabia mais o que fazer. Falei, eu preciso de ajuda. Eu não sei mais o que fazer, eu preciso de ajuda. E aí o arcturiano que trabalha comigo apareceu na minha frente e falou assim, por que você não pediu? Você me contou. Simples assim. Eu pedi ajuda num dia, 2 dias depois, meu pai não tinha mais nada. Nada. A biópsia do pulmão dele não acusa nada. Nada, nada, nada. Não tinha nada. Assim, o milagre aconteceu. Né? E aí, recentemente, ele sofreu uma tentativa de assalto. E vou contar que acho que essa nem a Tainá sabe. Ele sofreu uma tentativa de assalto, ele levou um tiro no rosto. O tiro raspou a orelha, entrou na bochecha, estourou a artéria debaixo da língua e alojou do outro lado. E eu entrei na UTI, assim, no primeiro dia para ver ele, e eu estava desesperada. Meu pai é o amor da minha vida. Eu entrei na UTI para ver o meu pai, e eu parei no pé da maca, assim, fechei o olho, e a hora que eu fechei o olho, tinha uma equipe verde e azul em volta dele, gente, que aquilo lá era uma nave, não era uma UTI. E ele passou 20 dias internado e está em casa maravilhosamente bem, parece que não aconteceu nada. Nada, assim, tá surreal o processo de recuperação. Então, a principal técnica dos arcturianos é a cura para qualquer coisa. A gente só tem que pedir, né? Peça e seja atendido. Peça que eles vão trazer a cura para qualquer coisa que a gente estiver buscando. E é surreal. Tainá esses dias estava pedindo socorro. Falei, amiga, eles vão te levar para a nave de madrugada. Ela morre de medo, mas ela vai. Eu vou com medo mesmo, gente. Porque eu sei que é do bem. Eles são maravilhosos. Tá fechado seu microfone. Sim. Isa, eu acho interessante que eles respeitam demais o nosso livre-arbítrio, né? Então, eles entram em cena... É a regra principal deles, né? Respeitar o nosso tempo de evolução. Exatamente. Eu faço... A Isa me cuida, porque terapeuta precisa ser cuidado por outros terapeutas, viu? Eu sei que tá cheio de terapeuta aqui, fica o conselho, tá? A gente não é Mulher Maravilha, né? Para os homens também, não tem tá que aí. ser, né? Não tem que ser, não tem que ser super-homem, tem que ser Mulher Maravilha. Para a gente, inclusive, ser bons terapeutas, a gente tem que também olhar para nós mesmos com amor, com acolhimento e carinho e ser cuidados, fazer terapia junto de cuidados com outras pessoas, né? É uma via de mão dupla. São, né, tem as leis universais, né? Não tem as 7 leis espirituais de sucesso, Caibalion, né? Se a gente for analisar a fundo essas leis, vai muito nessa linha também de autocuidado, de respeito. Então, eu indico a Isa, tá? Não estava no cronograma aqui, eu convidei a Isa hoje, porque, né, por conta da Célia nem me mandou o link, viu, gente? Eu tive que correr e pedir para treinar. Porque, assim, como eu sei que ela estava nessa situação com o pai dela, até que ela abriu aqui, obrigada, Isa, de você ter aberto essa história delicada com seu pai, então eu respeitei, né, falei, não quero incomodar, mas é a pessoa que eu conheço, que me trata e que utiliza a técnica em mim da cura arturiana, e futuramente o Du vai me ajudar com a cura pleidiana, né, Du? É isso aí, gente. Eu mandei um áudio para ter, né? E eu mando sempre para ter e para Celinha, no mesmo áudio, né? Porque eu não tenho problemas aí de ninguém ouvir minhas coisas. E eu recebi a grande honra de aprender a cura através de vibração de luz, né? De frequência de luz dos pleiadianos, por uma anciã pleiadiana que só em mais de 20 anos ela só ensinou uma pessoa. Então os pleiadianos mandaram mensagem para ela me ensinar. E aí
vamos sair tacando treco em todo mundo agora, depois que eu aprender, são luz para todo mundo aí, ó. Eu tô fazendo, tá, com ela, essa cura através de frequência de luz e tal, e, gente, é muito doido, é muito legal. É assim, são seres, como a Isa falou, né? Aliás, eu conheço um arturiano top, que eu acho que vocês conhecem, que é o Pedrão, o Pedro Superti, ele é um deles, né? Total. E assim, essa galera que é de dimensão superior à nossa, né? Eles são mais éticos, né? Eles são de um nível ético que, né, a gente não briga, a gente não tem essa dualidade nossa, né? De, não sei se eu vou, não sei se... Não tem, é ética ali em cima. E outra, eles precisam da gente do mesmo jeito que a gente precisa deles. Eles estão evoluindo, voltando para a casa do pai, a gente também. Só que eles estão mais acima, eles só estão dando a mão para a gente. A nossa evolução ajuda na evolução deles, né? Então, é tudo um grande sistema aqui que se une, né? E é isso aí, já falei muito já. Obrigada, Du, maravilhoso. Isa, obrigada. Depois eu vou passar o contato da Isa no grupo, tá? Se alguém aí tiver interesse pelo curso, né? Mais para frente ela já vai soltar a agenda. Fica aí o convite também para conhecer essa técnica com ela. Sim, pode fazer uma pergunta, Taimar. Gente, se o Du tá virando pleidiano, a Celinha é esquisita, o Pedro é arcturiano, vocês estão falando da Taz também. O que vai sobrar para mim? Será que eu sou também? Amiga, vai sobrar para você aceitar. Aceita que dói menos. A Isa confirmou que se ela é ET, se tá todo mundo em volta dela é ET, é sinal que ela é ET também, não é, gente? Eu brinco com ela, assim, aliás, peraí, deixa eu tirar minha mão. Não, brincadeira, né? Não tem, mas... Mas espero que tenha auxiliado esse encontro. Para ano que vem eu estou programando encontros rotineiros sobre esse assunto, então... Eu só sabia, senti no meu coração que eu tinha que fazer esse encontro com vocês. Falar a minha experiência, dar uma pincelada, o que é a ufologia, para que ela serve, como é que funciona, como é que é a questão com a espiritualidade. É porque muitas pessoas desconhecem, pouquíssimas pessoas sabem que existem tantas raças, que tem tantas raças que estão aqui para nos auxiliar. A gente também tem que ficar meio atento, porque tem raça que não é tão boa assim. Então, humildemente, dentro da minha curiosidade, das minhas pesquisas, eu quis contribuir com vocês e quero, se assim for possível, ano que vem continuar com isso, com esses encontros. Eu vou moldar tudo direitinho, mas eu só tenho o que agradecer assim, imensamente a vocês por essa oportunidade, pela participação, pela campanha, porque muitas pessoas fizeram campanha para eu estar aqui, para falar, para dar o testemunho. Então, cada um de vocês que deu esse carinho, deu esse incentivo, meu muito obrigada, minha gratidão. E estou aqui para o que vocês precisarem, tiver dúvidas, né? Estou lá no meu Instagram fazendo os meus stories de OVNIs, que eu adoro, de extraterrestre, né? Colocando aquela pontinha de curiosidade, pontinha de dúvida. E novos projetos virão, tá? Que os seres estelares estejam com todos nós, que esses seres nos auxiliem aí na nossa evolução, na nossa caminhada, e principalmente que somos uma egrégora, né? Que estejamos todos juntos aí para melhorar o planeta. A gente tem que cuidar bem do planetinha azul, que está precisando, tá? Gratidão a vocês, um grande beijo, viu? Beijo, gente!